Vou te contar uma verdade dolorosa que ninguém tem coragem de admitir, como uma evolução da mente. As pessoas nunca entendem o seu valor enquanto você está do lado delas. Só percebem o quanto você é único quando você cruza aquela porta e vai embora. Quando a sua ausência bate na cara delas como um tapa. Quando o seu calor, aquele abraço que envolvia tudo, é substituído por um silêncio gelado. E a mente delas começa a repetir, de novo e de novo, aqueles momentos que não conseguem mais tocar. Ontem à noite, algo se deslocou dentro dela. Não foi daquele jeito barulhento, cheio de drama. Foi silencioso, roendo por dentro, transformando o sono numa punição em vez de descanso. E a real é essa. Ontem à noite ela não pensou só em você. Sentiu a sua falta até na medula. Tem uma diferença do tamanho de uma montanha entre as duas coisas. E isso é assustador, sério. Porque dá para controlar o pensamento, mas a emoção não obedece ninguém. É aí que a coisa fica perigosa. A mente humana foi feita para enterrar cargas que não consegue carregar. Só para manter aquela sensação de estar no volante, aquele controle falso. Ela enterra os sentimentos vivos, distorce as memórias, reescreve a realidade do jeito que convém. Mas ontem à noite, aquele mecanismo de controle famoso fez um barulho tão grande que, olha, não desmontou completamente, mas rachou fundo. E por aquela rachadura fina, entrou aquele sentimento que ela vinha fugindo de canto em canto, com medo de encarar. Aquele momento de percepção. Não tô falando daquela saudade superficial que as pessoas falam num café só para dizer alguma coisa. Não, isso era muito mais fundo. Era o tipo de confronto que, sem nenhum motivo aparente, aperta o peito como um torno, cria aquela pressão estranha e pesada atrás das pálpebras, e de repente tudo que ela usava para distrair a cabeça fica vazio, sem sentido nenhum. A maioria das pessoas não percebe, mas quando alguém pede àquela pessoa que amava de um jeito seguro, consistente, autêntico, o inconsciente não processa na hora. Adia, espera, finge que nada aconteceu, continua na pose, até chegar uma noite como a de ontem, quando a máscara cai. E de repente, tudo que foi varrido para debaixo do tapete vira uma avalanche que não dá para escapar. Ela começou a lembrar daqueles detalhes finos que ignorou, como você cuidava com carinho daquelas coisinhas minúsculas que ninguém notava, como você ficou do lado dela teimosa nos momentos difíceis, quando era muito mais fácil ir embora, como a sua presença nunca exigia nada dela, nunca apertava, nunca tentava direcionar. Só aquele jeito simples de fazer ela se sentir entendida sem precisar explicar nada. Mas vamos ser honestos, naquela época, esse amor profundo seu parecia tão normal, tão banal, quase como se fosse fácil de substituir. E é exatamente aí que o inconsciente comete o maior erro. Porque confunde consistência com insignificância. Agora, aquela ilusão falsa que ela construiu vai desmoronando devagar, mordendo por dentro. Ela começa a perceber aquela verdade estranha que a roía. As outras pessoas não fazem ela sentir como você fazia. As conversas ficam rasas. As conexões parecem forçadas, artificiais. A atenção que recebe sempre vem com uma condição, com uma contrapartida. E é aí que os sinos de perigo tocam de verdade. Porque a mente, uma vez que começa a comparar, nunca para. Cava mais fundo, analisa. Reconstrói o passado com aquela clareza dolorosa e, de repente, entende que aquelas coisas que empurrava com a mão, que achava comuns, são na verdade raras, quase impossíveis de encontrar de novo. Mas a questão real, aquela que ela ainda não está pronta para encarar, é esta. Não é que ela sente falta de você porque amava ela. É como você a amava que é o ponto, e esse como agora a persegue como um fantasma. Porque essa pergunta expõe aquele lado incômodo que ela não queria ver, que fugia de encarar, que tentava enterrar no fundo. Ela não recebia só amor de você. Ela era vista com toda a transparência ao seu lado. E ser visto de um jeito tão sem máscara, tão nítido, cria uma tensão psicológica que a maioria das pessoas não aguenta por muito tempo. Porque isso as força a encarar os próprios cantos escuros que vinham fugindo há anos.
E a coisa vai muito mais fundo. Você não foi embora porque não fosse suficiente para ela. Você foi embora porque era demais. Demais de real. Demais de consistente. Demais presente emocionalmente. Demais alinhado com aquela integridade pura que ela ainda não estava pronta para aceitar dentro de si mesma. Por isso fugiu. Não de você. Fugiu do reflexo que você segurava como espelho. E agora esse espelho quebrou. No lugar dele, caiu um silêncio ensurdecedor. Mas o silêncio não apaga a verdade. Só amplifica a voz dela. E ontem à noite, bem no meio desse silêncio, uma voz dentro dela começou a fazer aquela pergunta que ainda não conseguiu responder. Uma pergunta que por fora parece pequena, mas que pesa o suficiente para esmagar. E se eu perdi algo que nunca vou conseguir substituir? Ela ainda não sabe disso de verdade, mas essa pergunta está prestes a virar tudo dentro dela de cabeça para baixo. A pergunta não sumiu quando a noite acabou. Grudou nela. Continuou cutucando, silenciosa e teimosa, como aquela inquietação de uma tarefa inacabada nos fundos da mente. E a real é que perguntas sem resposta não somem assim. Elas evoluem, afiam os dentes, ficam selvagens, porque o inconsciente não tolera portas abertas. Vira obsessão. Agora, sem nem perceber, ela entrou numa busca desesperada. Não está procurando você, não. Está procurando uma prova de que não errou. E é aí que a coisa enrola de verdade. Porque agora, toda a nova conexão que ela constrói é medida por aquela sensação antiga que não consegue explicar direito. Aquele seu padrão que nunca definiu conscientemente, que na época não deu valor nenhum, mas agora não consegue ignorar na ausência. A maioria das pessoas não enxerga isso. Quando alguém tenta preencher aquele vínculo emocional profundo, muito rápido com outra pessoa, na verdade não está seguindo em frente. Está fazendo um experimento inconsciente, testando, comparando, tentando recriar aquela sensação cujo valor não soube ver quando tinha nas mãos. E cada vez que esse experimento falha, aquela inquietação interna só cresce. Conhece pessoas novas, ouve vozes novas, prova novas atenções, mas alguma coisa sempre falta, sempre soa errado. Não de um jeito gritante, não na hora, mas fininho, teimoso, de um jeito que não dá para negar. Falta profundidade na conexão. A energia é inconsistente. O que ela chama de compreensão mal passa da superfície. A real é que essas pessoas novas não são menos valiosas ou incompletas. O ponto é que o que você dava a ela era completamente diferente. Tão diferente que não era algo que desse para copiar ou imitar fácil. Perceber isso já exigia uma certa maturidade emocional. Então é aí que o conflito interno dela pega fogo. Porque agora ela está presa entre duas forças opostas, o ego e a verdade. O ego grita nela: você vai achar alguém muito melhor. Não perdeu nada tão especial. Todo mundo é substituível. Mas a verdade não grita, sussurra. E a mensagem desse sussurro é muito mais devastadora. Você não se sente do lado dele como se sentia do lado dela, né? E o que torna tudo ainda mais impossível de resolver é isso. Ela não consegue brigar com esse sussurro, porque essa voz não se baseia numa suposição ou numa ilusão. Se apoia numa experiência vivida, na própria realidade. É exatamente nesse ponto que começa a despertar dentro dela aquele frio na barriga, aquela sensação incômoda. Ela volta para as memórias que antes achava sem importância. Não aquelas grandes, dramáticas que todo mundo viu. Aquelas pequenas, silenciosas, cujo significado ela nem percebia na época. Como você a ouvia olhando nos olhos dela sem interromper. Como você sentia as coisas que ela ainda nem conseguia colocar em palavras. Como a sua presença tinha aquela firmeza de porto seguro, longe daquela correria passageira. É aqui que a coisa afunda de verdade. Porque o inconsciente não só lembra das memórias, ele as reavalia com uma clareza nova, com honestidade, com uma precisão cruel. E de repente, aqueles momentos que antes pareciam tão comuns, agora parecem diamantes impossíveis de encontrar, pelos quais ela daria o mundo inteiro. A real que ela começa a encarar devagar é esta: ela não te perdeu porque as circunstâncias exigiam. Ela te perdeu porque não tinha capacidade de entender o que tinha nas mãos. E essa consciência cria uma pressão psicológica pesada, do tipo que a pessoa quer fugir e se livrar,
porque coloca na mesa aquilo que o ego mais odeia: a responsabilidade. Ou essa contradição interna tá ficando insuportável. Ela quer acreditar que tomou a decisão certa, mas a realidade emocional tá devagar levantando a bandeira da revolta. Quer seguir em frente, continuar a vida, mas uma mão por dentro puxa ela o tempo todo para trás, pros dias de antes. Quer não sentir nada, quer fingir indiferença, mas essa máscara de desdém não para no rosto dela. Quando o inconsciente começa a rejeitar aquela história falsa que o ego inventou, surge uma tensão que pouca gente entende. Essa tensão não some fácil. Fica à espreita, cresce, espera o momento certo. E o que aconteceu ontem à noite foi só o começo. Porque agora não é mais só questão de lembrar de você. É sentir na medula o abismo entre você e todo mundo. E esse abismo mostra na cara aquela verdade que ela fugia a todo custo. Aquela verdade que corta a respiração, que aperta o peito quando ela pensa demais, que transforma os momentos de silêncio em confrontos inescapáveis e angustiantes. A verdade que continua fazendo aquela pergunta cuja resposta ela tem medo mortal de ouvir. Por que nada mais me faz sentir como antes? É aqui que a gente chega num ponto insuportável, porque lá no fundo ela já sabe a resposta, mas admitir isso para si mesma vai carregar nos ombros um fardo ainda mais pesado, aquele que a mente dela ainda resiste em aceitar. Ela não está nem um pouco pronta para encarar a possibilidade de que o que perdeu não era só algo raro, era algo que nunca vai ter substituto. E o que isso significa? Mas o muro da resistência já começou a rachar. Não desabou de uma vez, mas é impossível de controlar. Rachando de um jeito sorrateiro, sem parar. Porque a real é essa. Por mais que a mente negue a verdade, o corpo registra tudo. E o corpo dela sabe muito bem que alguma coisa saiu errado. O sono dela mudou, ficou inquieto, fragmentado. Não é porque pensa em você o tempo todo. É porque lá bem embaixo da superfície, coisas não resolvidas, varridas para debaixo do tapete, se mexem e cobram dela. E a situação só fica mais escura. Distrair a cabeça não funciona mais. Aquelas multidões que usava como passagem de fuga, aquele barulho, as conversas novas, a atenção falsa, a necessidade de aprovação, tudo perdeu a magia. Porque quando o inconsciente reconhece o que é real uma vez, rejeita tudo que é artificial com náusea. As coisas que antes davam prazer agora parecem plástico vazio. O que antes empolgava agora é sem graça e previsível. O que antes a satisfazia agora não serve para nada. Quando um mecanismo de repressão emocional começa a falir, a pessoa não tem uma epifania primeiro. Pelo contrário, cai uma inquietação profunda, de origem incerta. Uma sensação de mal-estar sorrateiro que vai penetrando por dentro devagar. É exatamente isso que ela está sentindo agora. Tenta chamar isso de solidão, tenta chamar de tédio, de estresse, mas nenhuma dessas palavras consegue descrever aquele peso, porque isso não é só um sentimento, é um confronto, um acerto de contas com aquela verdade que fugiu quando ainda tinha tempo de entender. A verdade que ela está se aproximando de um jeito perigoso é esta: você não fez só ela se sentir bem, você fez ela se sentir segura o suficiente para tirar as máscaras e ser quem ela realmente era. E isso não se acha por aí fácil. É muito mais raro do que atração, do que paixões momentâneas, do que química física ou excitações passageiras. Porque hoje em dia, a maioria dos relacionamentos é construída em cima de uma vitrine, uma performance. Mas o que você dava a ela não exigia nenhuma encenação. É aqui que essa guerra interna chega num ponto insuportável, porque ela está percebendo algo que derruba todo aquele controle em que ela tanto confiava. Ela não sente só falta de você, ela sente falta da pessoa que ela era ao seu lado. E essa percepção bate na cara de um jeito completamente diferente. Porque isso é uma ferida muito mais profunda do que perder alguém. Isso fala direto com a identidade da pessoa. Aquela versão dela que existia com você não era forçada, não era calculada, não era defesa. Era natural que nem água correndo. E agora aquele estado parece tão distante, tão inalcançável. O inconsciente não quer criar um vínculo qualquer. Ele busca aquela segurança familiar que conhece. E quando prova uma frequência emocional daquelas, qualquer coisa abaixo disso é empurrada com a mão. Por isso, todo novo contato que ela faz agora não parece errado. Parece incompleto.
E essa sensação de falta cria uma frustração que ela não consegue explicar para ninguém. Como é que você explica algo que nem quando tinha nas mãos conseguia entender direito? Como é que você explica para alguém como uma pessoa colocou, sem nem perceber, um padrão no centro da sua vida? Um padrão que agora não consegue mais ignorar. Quanto mais profunda é a conexão, mais pesada é a conta de perdê-la. Porque isso muda suas expectativas na raiz, reprograma sua memória emocional, coloca a régua lá no topo, e é por ela que tudo mais vai ser medido. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ela não está só comparando pessoas novas com você, ela está comparando experiências, superficialidade contra profundidade, showzinho falso contra a realidade, instabilidade contra aquela postura firme de rocha. É isso que está roendo ela por dentro. A sua intensidade não era daquela caótica, daquela que cansa. Você era tipo um porto seguro, inabalável. E na época ela foi cega a ponto de achar esse porto chato. Mas agora ela começa a entender uma verdade com uma ironia quase cruel. Aquela calma, aquela firmeza, na verdade era a própria paz. E a paz é uma coisa que ela não encontrou em lugar nenhum, em ninguém. É aqui que o ego perde volante de vez. Aquele conto de fadas de vou achar alguém melhor é esmagado e despedaçado sob o peso do que realmente aconteceu. E no lugar dele, brota um pensamento muito mais perigoso, muito mais sorrateiro. Não é um grito, mas um sussurro teimoso, inescapável. E se eu tiver entendido tudo completamente errado, o motivo pelo qual esse pensamento é tão destrutivo não é só porque questiona o passado. Ele ataca os próprios julgamentos dela, as próprias decisões, a própria percepção de realidade. Quando essa dúvida infiltra a mente uma vez, se espalha silenciosa e cruelmente. Agora ela está presa num ciclo do qual não consegue sair fácil. Volta e meia passa os mesmos momentos, examina as escolhas que fez, reavalia aqueles sentimentos que antes não dava valor. E cada vez que afunda mais, chega um passo mais perto daquele destino inevitável. Mas o que realmente a empurra para o limite do abismo é isso. Quanto mais ela entende o quanto você era único, mais é obrigada a encarar o tamanho do erro que cometeu. E isso é um peso que a maioria das pessoas não tem coragem de carregar. Arrependimento. Não tô falando daquela dorzinha leve que passa que nem vento. Tô falando daquele arrependimento pesado, que se enrola na garganta nos momentos de silêncio, que vira um monstro quando ela fica sozinha. Agora ela tá parada na beira daquele abismo que ainda não conseguiu aceitar. É um despertar que parece excessivamente definitivo, excessivamente irreversível, excessivamente real. Porque se ela deixar a verdade se mostrar em toda a sua nudez, se permitir que ela venha à tona sem resistir, vai ter que encarar aquela verdade dolorosa que muda tudo para sempre. Uma verdade que fura muito mais fundo do que perder alguém, do que solidão, do que confusão mental. Não foi só você que ela perdeu. Ela empurrou com as próprias mãos a única chance de amor que a entendia nessa vida do jeito que ela realmente é, que tocava na alma dela. E a cada dia que passa, chega mais perto de admitir isso. Mais perto do que nunca. Mas quando cruzar aquela linha, nunca mais vai ser aquela pessoa despreocupada de antes. Agora ela tá parada bem na frente dessa linha. Não foge, não tenta distrair a cabeça, não tenta ficar insensível. Só fica ali, parada, olhando para ela. A verdade cruel que ninguém te prepara é esta. Chega uma hora em que a mente para de te proteger com aquelas mentirinhas doces e te força a encarar a própria realidade de olhos bem abertos. Ontem à noite foi só um estalo. Agora vem o grande colapso. Todos os muros que ela ergueu para não ser atingida pela verdade estão sendo reduzidos a pó. O ego dela não tem mais uma única frase de consolo para sussurrar. Nem a mentira de vou achar alguém melhor, nem o conto de fadas de não era tão especial assim. Não sobrou nenhuma ilusão para se esconder, porque a voz da verdade já abafou a voz da negação há muito tempo. E a verdade é excessivamente cruel. Ela não suaviza as palavras para não ferir, não reescreve o roteiro para não machucar o orgulho. Ela só mostra, joga tudo nu na mesa. E agora, o que ela tá vendo é um fim definitivo e absoluto que ela nunca mais vai conseguir ignorar. Você não era só alguém que a amava. Você era aquele padrão ouro que o inconsciente dela recusa, nem que seja por 1 milímetro, abaixar. E é isso que é insuportável, porque padrões assim não somem no vento, não se apagam com o tempo. E não dá para tapar o buraco com coisas que dá pro gasto.
Eles se gravam silenciosamente como molde pelo qual a mente vai medir tudo e todos que vierem depois de você. E tudo que vem depois parece pela metade, parece incompleto. Não porque as outras pessoas sejam falhas, mas porque aquilo que você dava a ela era inteiro, era completo. E agora não tem mais para onde fugir. A verdade que ela é obrigada a encarar é esta: você não deu só amor, você deu um alinhamento da alma, um vínculo profundo, onde ela podia baixar os escudos sem esforço, onde não precisava esconder as contradições, onde as imperfeições dela eram aceitas, não como fraquezas, mas como parte do todo. E uma experiência dessas faz uma coisa muito perigosa com a pessoa. Reprograma as expectativas de um jeito que não tem mais volta. É aí que explode o confronto final. Não devagar, não suavizando. É como se alguma coisa dentro dela finalmente desistisse daquela luta desesperada e, de uma vez só, enxergasse tudo com clareza de vidro, com uma nitidez que machuca, sem distorção, sem negação, sem saída. Ela vê que você não parou em amá-la. Você a amou sem esperar nada em troca, com aquela consistência e segurança de quem simplesmente é. E agora isso a apavora, porque ela entende uma coisa que antes não conseguia perceber. Um amor assim não é algo que você encontra por aí andando na rua. Não é fácil de achar. Não é uma coisa que as pessoas tiram o casaco e deixam para trás sem nem pensar. É o tipo de milagre que as pessoas só entendem o valor quando escorrega das mãos e cai naquele buraco enorme. É aqui que o peso começa a dobrar as costas dela, porque pela primeira vez na vida, ela não sente só a dor da perda. Ela entende na medula o que essa perda significa. E essa percepção transforma aquela dor simples num fardo muito mais pesado, muito mais afiado, que não vai soltar o pescoço dela pelo resto da vida. O arrependimento não é mais uma sensação vaga, virou uma verdade específica, certeira, inescapável. Agora não é mais "eu entendi errado", eu não soube ver o valor dela. Eu não olhei para ela como devia quando tinha nas mãos. E essas consciências não somem com o tempo. Elas ecoam na cabeça dela nos momentos de silêncio, naquelas conversas vazias e sem graça, em cada novo relacionamento que não chega nem perto da profundidade que ela viveu com você. A maioria das pessoas não se recupera fácil de uma destruição dessas. Não porque não consigam seguir a vida, mas porque uma parte da alma delas fica ancorada naquele passado, naquele confronto. Esse é o ponto de ruptura psicológica final, sem volta. Agora ela não questiona mais se você era diferente. Ela sabe, como sabe que 2 mais 2 é 4, o quanto você era único. E nem se pergunta mais se vai encontrar algo parecido de novo, porque ela tá quase certa de que não vai encontrar. E agora nem tenta mais se convencer de que tudo isso não era tão importante assim, porque ela sabe que nesse mundo é isso que realmente importa. E a verdade que vai mudar ela para sempre é esta: ela vai conhecer outras pessoas a vida inteira, vai construir novos relacionamentos, vai se debater para recriar aquilo que sentiu com você em outras pessoas. Mas lá no fundo da alma, sempre vai ter aquela comparação silenciosa. Não é de propósito, não é consciente, é um reflexo completamente automático. E a cada segundo que o novo sentimento fica abaixo do seu padrão, uma parte dentro dela vai lembrar de você, não só como uma memória antiga, mas como um pico inalcançável. E o peso desse pico vai assombrar a alma dela de jeitos que ela nunca vai conseguir explicar para ninguém. Porque como é que você explica que tinha nas mãos uma realidade impagável e empurrou ela fora só porque não conseguia entender o que era? Como é que você admite para si mesma que fracassou em entender a única pessoa que não precisava de nenhuma máscara para provar o amor? Não consegue. Você carrega isso em silêncio, com aquele nó na garganta. E esse silêncio vai virando parte da sua identidade com o tempo. E agora ela finalmente entende aquela verdade que passou anos fugindo de canto em canto. Não com joguinhos de palavras superficiais, mas com toda a alma, de um jeito completo. Você não era só alguém que a amava. Você era a única pessoa que a fazia se sentir inteira sem tentar mudar nada nela, que a amava naquela pureza dela. E esse confronto não só machuca, ele reescreve a pessoa de cima a baixo. Muda na raiz como ela olha para as pessoas, em quem confia, como cria laços. Porque se você tocou em algo tão real,
ainda que uma vez na vida. Tudo o que aparece depois parece uma imitação barata. E imitações nunca saciam a alma. Elas são só manequins de vitrine que lembram de um jeito cruel o que a alma perdeu. Agora não sobrou nenhum escudo que possa proteger ela da verdade. Nenhuma distração que anestesie, nenhuma frase de negação para se enganar. Só resta aquela compreensão final absoluta, sem volta. Ela não te perdeu porque você não era suficiente. Ela te perdeu porque não soube reconhecer o milagre que talvez nunca mais cruze a vida dela. E essa verdade dolorosa vai ficar com ela pro resto da vida, mesmo quando todas as outras vozes se calarem.